Bom dia, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Que poesia, né? Que letra verdadeira, né? Tão simples e expressa o que todos nós precisamos, né? Do Senhor Jesus, da presença de Deus. Quero dizer para os irmãos que logo após a mensagem vai aparecer aí no WhatsApp do nosso grupo da igreja o esboço de toda essa mensagem, com todos os versículos, com todos os textos, de maneira que você não precisa se preocupar em ler texto bíblico agora. Você pode ficar concentrado aqui ouvindo mais, e depois, se você quiser estudar em casa, recordar, todos os textos bíblicos estão registrados lá, tá, pastor? E também gostaria de dizer que a mensagem ia ser outra, mas ontem à noite, assim, acredito que foi o Espírito Santo, né, pastor? A gente acredita, né? Veio uma outra mensagem, um outro tema, e o Senhor me deu o tema, aí hoje de manhã eu rapidinho também escrevi o esboço, mas eu acredito que Deus quer falar conosco, apesar de que o tema que eu ia falar tem a ver com a tua introdução, mas fica para outro dia. Ia falar de árvores, mas hoje nós vamos falar sobre Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Te convido a abrir a Bíblia, Apocalipse 22, de 17 a 21. Se for colocado ali, nós vamos ler a versão internacional. Que bom ver você aqui, pastor Hébio, com a sua família, que bom. Seja muito bem-vindo. Vamos ficar em pé um pouquinho para ler esse texto, irmãos? Apocalipse 22, 17 a 21. O Espírito e a noiva dizem: vem, e todo aquele que ouvir diga: vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia desse livro: se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra desse livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas nesse livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Pai, agradecemos pela Tua palavra, pedimos que o Senhor fala conosco, pelo Teu Santo Espírito, desperta-nos como igreja, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meu irmão. Uma outra coisa que eu quero dizer também é o seguinte, né? A palavra é para todos nós e para mim também, né, irmãos? Tem que sempre lembrar nisso, né? Que Deus está falando primeiro com a gente, mas também depois Ele fala de novo. A volta do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo está voltando para buscar a noiva, a sua igreja. E precisamos estar atentos, irmãos, aos sinais, aos ensinos bíblicos sobre esse tema. Um tema relevante e importante, mas às vezes pouco pregado por todos nós. O Espírito e a noiva dizem: vem. É o que nós acabamos de ler no finalzinho lá do livro do Apocalipse, as últimas palavras da Bíblia. O Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito é o Espírito Santo, a noiva somos nós, a igreja. Então, espiritualmente falando, deve haver um clamor da igreja, movida pelo Espírito Santo, para a volta do Senhor Jesus. E vários textos vão falar sobre isso. Por exemplo, eu vou ler e depois eu falo o lugar do texto. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. 1:7 de Apocalipse. Outro texto, e aqui está o destaque, na verdade, o acontecimento: Jesus virá nas nuvens. Outro texto: eis que vem o breve, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. 22:7 de Apocalipse. Aqui está falando da obediência. Jesus vem, feliz quem guarda a palavra.
Observa, não só o Apocalipse, mas toda a Bíblia e assim por diante. Então, é um destaque da vinda. Outro texto: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Destaque é o galardão, Apocalipse 22, 12. Então veja, irmãos, até agora nós lemos Apocalipse e está falando vários textos sobre a vinda do Senhor Jesus. O que acontece na vinda dele? Quais são os principais ensinos que nós temos sobre a vinda do Senhor? Porque a vinda do Senhor é uma coisa que envolve muitas coisas. Hoje nós vamos destacar algumas coisas desta vinda, tá bom? Mas eu te recomendo depois, estude em casa, estude depois um pouquinho, dá uma olhada, mastiga na célula, né, pastor? Eu acho que é importante. Em primeiro lugar, a colheita. A colheita. Repita comigo, a colheita. A colheita. A vinda do Senhor Jesus vai trazer essa situação de colheita, ok? Lá em Mateus 24, nós podemos depois estudar também, fala muitas coisas da vinda do Senhor. Fala da grande tribulação, de guerras, dos falsos profetas, do início das dores. Também fala ali que o Evangelho vai ser pregado em todas as nações e virá o fim. Mateus 24, 14. Então, na verdade, esse contexto da vinda do Senhor, da grande tribulação e dos momentos difíceis da igreja, está acompanhado do ensino da pregação. O Evangelho precisa ser anunciado. Não podemos esquecer da nossa missão de pregar a palavra de Deus. Quem concorda, diga amém. Nós temos essa missão, a igreja recebeu essa missão de Jesus, ir por todo o mundo. Mas a gente às vezes, né, na correria, no tal da vida, os problemas, tal, a gente não se atenta na missão. Então a volta do Senhor implica nessa missão também. Falar de Jesus, falar da salvação, falar do seu amor, falar da morte sacrificial. Como é difícil quando uma pessoa não conhece a Deus e você quer evangelizar, falar essas coisas para ela. Você pode até falar de Deus, você acredita em Deus, tal, mas na hora que você vai para Jesus, você vai para o Evangelho, você vai para a salvação, você vai para a morte na cruz, a coisa vai apertando, a pessoa que não quer saber de um compromisso com Deus vai recuando. Mas, devo dizer, irmão, que todos nós precisamos pregar o Evangelho. Vamos fazer aqui uma meia-culpa, né? Quem sabe no final daqui a gente faça uma oração pedindo perdão a Deus, porque pregamos muito pouco. Fácil para pastor que já está acostumado, e você vê que o pastor Pedro, quando fala de idade, ele olha para mim, não sei porquê. Só porque está tudo branco. Eu encontrei o Luiz hoje, ele falou assim: é velhinho, tal, cabelo branco, barba branca. Mas assim, para a gente que está acostumado a pregar, é fácil pregar no púlpito, mas vai evangelizar, vai falar de Jesus, não é fácil. Mas lá em Apocalipse, pensando na volta de Jesus, vai dizer assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Então veja, irmão, vai aparecer um sinal no céu do Filho do Homem. Todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Haverá um sinal, Jesus vai voltar, as nações vão ver, e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e esses reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Mateus 24, 30, 31. O que está falando aqui, irmãos? Né? Duas coisas interessantes. Uma que Jesus vai vir e todo mundo vai ver. Como é que vai ser isso, pastor? Não sei. Depois a gente conversa sobre isso. E outra é a colheita, que os anjos vêm com Jesus e vão recolher os escolhidos. Está certo a interpretação bíblica aqui, pastor? É isso? É uma colheita, não é, pastora? Jesus vem com os anjos e reúne os eleitos. Quando é que vai acontecer isso? Na volta do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus vier na nuvem da glória, isso vai acontecer, a colheita vai acontecer. E a gente sabe que tem outros textos que falam lá do trigo e do joio, que vai ser separado, o joio só serve para queimar e jogar fora. É o que está falando do salvo, do perdido, do ímpio e do justo, do acerto de contas do final do tempo. Os escolhidos serão levados e os outros vão comparecer diante do trono de Deus. Nós vamos ver tudo isso.
pensando assim, né? Essa imagem de que João passa para nós há 2000 anos atrás, né? Jesus vindo na nuvem. Mas que é isso, pastor? Naquela época talvez fosse impossível imaginar, mas hoje não, né? Ontem mesmo, quase ao vivo, eu via imagens da guerra lá de Israel com o Irã. A gente está vendo isso na televisão toda hora. De noite, e eles atacam de noite, né? Vem aquelas bombas e aí o domo de ferro, que são os mísseis que são lançados para impedir que esses outros mísseis que estão vindo, a gente vai vendo aquilo ao vivo, vai vendo ali e tal. Então, irmão, a tecnologia hoje é tão avançada que não vai ser difícil do Senhor Jesus vir e isso ficar sendo filmado ao vivo. Não sei. Hoje é mais fácil imaginar isso, né, irmãos? Que todo olho vai ver. Vai ficar gravado. Imagina a igreja sendo arrebatada, todo mundo subindo. Uma loucura, né? Mas Jesus também conta, nesse mesmo texto de Apocalipse 24, logo em seguida dessas palavras, a parábola da figueira. Então, o que Jesus fala? Ó, gente, a figueira é assim, quando o ramo sai e começa a aparecer a flor e ficar verde, você sabe que o verão está próximo. Aí Jesus fala assim, estão vendo esses sinais que eu coloquei aqui, em Mateus 24, todos aqueles sinais, nós não vamos debulhar hoje porque não dá tempo, certo? Quando isso acontecer, está próximo. Então, sim, irmãos, a gente é crente, a gente tem que ter essa percepção, a gente tem que ter esse entendimento, a gente tem que olhar o que está acontecendo no mundo espiritual. A gente vê essas guerras, certo? Ah, mas sempre teve guerra, mas peraí. Tem as bombas atômicas, ogivas nucleares, quantos países... O Irã tem tudo isso. Agora Israel bombardeou lá para tentar destruir exatamente essa parte deles para poder construir bomba atômica. O mundo está em caos. A Europa vive preocupada, reunião da ONU toda hora. E sempre tem aquela coisa, tem um louco que vai apertar a primeira vez o botão. Aí a gente pensa assim, mas se tiver guerra lá, nós estamos no Brasil. Mas não. A economia mundial vai entrar em colapso com esse negócio de guerra. Vocês vão ver, a carestia vai aumentar. É um problema de todo mundo, mas... Né? E assim, veja, irmão, Israel é o centro da coisa. A gente vê lá Gog e Magog, lê em Apocalipse sobre o ajuntamento contra os santos de Deus. Vai acontecer. E parece que está muito perto. Ou será que só eu estou tendo essa visão? Como é que você, como um crente que ama Jesus, estuda a palavra de Deus, vai administrar isso na tua vida? Então, irmãos, é um despertamento que nós precisamos ter, né? Jesus está às portas, está próximo. Por isso que Paulo recomenda aos Colossenses assim, pensai nas coisas lá do alto, pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Lógico, o que a gente pensa aqui na terra? Trabalho, família, pagamento de contas, exame médico, tratamento de saúde, são as coisas da terra, né? Faz parte da vida, né? Casar, ter filho, e essa coisa toda. Mas a gente como crente tem que pensar nas coisas do alto. E pensar na volta de Jesus é pensar nas coisas do alto. Amém ou não, irmão? É isso. Então, quando a gente ora, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente evangeliza, quando a gente pratica boas obras, quando a gente faz tudo isso, nós estamos pensando nas coisas de cima. É uma luta, né, irmãos? Então, por isso que o crente é diferente das outras pessoas, porque ele vai separar tempos para coisas espirituais, tempo para sentir a presença de Deus, buscar a presença de Deus. E isso é do crente, que pensa nas coisas do alto, que aguarda a volta de Jesus. Porque se o crente não está fazendo nada disso, só está, vou na igreja de vez em quando, a gente está aqui hoje, está ok, você está aqui, eu também estou. Mas se for só isso, essa religiosidade, vem aqui no domingo, cumpre a missão, ou vai lá na missa lá e cumpre a missão, se for só isso, é pouco. É uma desatenção, é uma vida fraca espiritualmente falando. Nós precisamos entender que Cristo está voltando. E ele precisa encontrar uma igreja alerta, desperta, atenta,
percebendo o mundo espiritual e as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, né? Você tem dinheiro aplicado? A pessoa vai dar risada aqui, pastor, não tenho nem dinheiro para pagar as contas todas do mês, como é que eu vou ter dinheiro aplicado, né? Mas tem gente que tem, né? Não na poupança, que ninguém mais joga dinheiro na poupança, então é CDB, como é que é o negócio? LCI, agora o governo inventou de cobrar o LCI, antigamente você aplicava milão no LCI, rendia e não precisava pagar imposto de renda, pastora. Agora o governo quer até disso, quer tirar dinheiro do povo, uma maravilha. Mas assim, nem vou falar de bolsa de valor, que eu nem sei o que é isso, pastor. Tem gente que estuda bolsa de valor para ganhar dinheiro, tá bom. Mas sabe o que Jesus fala para nós sobre o bem material? Fala assim, não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e tal, mas no céu, tesouro no céu. O que é tesouro no céu? Pensar nas coisas do alto, aguardar a volta de Jesus, evangelizar, porque se você trabalha para Jesus evangelizando, ganha uma alma para Jesus, é o mais um que vai estar no céu. É isso que é igreja, é isso que é igreja. É isso que nós devemos ser como igreja. E eu estou pregando para mim, tá, gente? Por favor, estou pregando para mim. Então, muita atenção aos sinais, irmãos, a tudo isso, talvez essa terceira guerra mundial, né? A gente vê famílias lá em Israel se escondendo nos bunkers lá, e mesmo assim uma bomba passou o domo e caiu lá em Jerusalém, morreram umas 10 pessoas, já tem notícia disso. Não é fácil. Tem gente conhecido nosso lá em Israel, pastor Jonathan, família, a gente está vivendo isso com eles, no coração, na alma, orando. E ainda por cima tem o Irã, que acha que os Estados Unidos é o grande Satã e que Israel é o pequeno Satã, né? Essa guerra religiosa. Mas há sofrimento em Gaza, a gente sabe, há sofrimento na Ucrânia, há sofrimento em tudo quanto é lugar, né? Muito bem. Então, o primeiro destaque nosso é a colheita. Quem está aqui comigo, diga amém. A colheita. Jesus vem, a gente sobe, o salvo sobe, os anjos vão juntar. Agora os outros vão ser mais rápidos, pode ficar tranquilo. O segundo pensamento da volta de Jesus é sobre a ressurreição e o arrebatamento da igreja. Quando fala da volta do Senhor, essa doutrina está presente, certo? E ela é vastamente ensinada. Paulo fala em 1 Coríntios 15, todo um capítulo sobre a ressurreição, fazendo uma apologia, uma defesa dessa doutrina. Mas lá em Tessalonicenses também, a gente conhece muito claramente, 1 Tessalonicenses 4, a partir do verso 13, quando Paulo vai falar que o Senhor vai voltar, não precisamos ficar angustiados aos que dormiram no Senhor, porque um dia eles vão ressuscitar. E diz ali o texto, verso 16, pois dada a ordem com voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, tem anjo aqui, né? Tem anjo aqui na volta do Senhor, o arcanjo, vai, voz de arcanjos, trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu. De onde que Jesus vem, irmãos? Ele vem do céu. Ora vem, Senhor Jesus, ele vem. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então veja, a ressurreição faz parte desse pacote. Jesus volta, a gente ressuscita, certo, irmãos? É uma colheita, mas também tem a ressurreição. Porque os escolhidos vão ser juntados pelos anjos na ressurreição e no arrebatamento, evidentemente. Depois disso, os que estiverem vivos serão arrebatados com eles nas nuvens, as nuvens, lá no céu, o encontro com o Senhor nos ares, estaremos com o Senhor para sempre, aleluia, glória a Deus, Jesus vem, Maranata, Senhor, aí os mortos ressuscitarão e os vivos serão arrebatados, glória a Deus, olha a Deus, é uma alegria, é uma esperança. Doutrina bíblica sobre a volta de Jesus. Jesus vem, a igreja sobe. Repita comigo. Jesus. Vamos lá, repita comigo. Irmãos, vocês têm que aprender a obedecer, o pastor não conta. Jesus vem e a igreja sobe. Glória a Deus. O Senhor Jesus falou lá para Marta e Maria, lá quando Lázaro morreu: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá.
Jesus é a ressurreição. E lá em Romanos nós vamos ler assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. É a nossa fé, a ressurreição. Não tem nada de morrer e acabar tudo, não tem nada de reencarnar e voltar para sofrer de novo. Basta sofrer uma vez só na vida e depois ganhar a vida eterna e estar com Jesus eternamente. Glória ao nome do Senhor. Então, outro texto: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você, está falando do Espírito Santo, aquele que é o Pai que ressuscitou a Cristo dos mortos, também dará vida aos seus corpos mortais por meio do Espírito que habita em você. Aleluia. Jesus vem, a noiva vai subir para a glória do Senhor. Então, a volta de Jesus tem a questão da colheita, tem a questão da ressurreição e o arrebatamento da igreja. 3. O trono de julgamento. Trono de julgamento. É um pacotinho, é um elemento do pacote da vinda de Jesus. Jesus vem, termina as coisas, irmão. Vai terminar as coisas. Aí vocês vão falar: não, mas e o milênio? Jesus vai reinar 1000 anos aqui. Então, eu não vou entrar nesse mérito da discussão, dessa linha teológica, não vou. Eu sei que quando Jesus vir, uma hora vai acabar tudo. Esse processo todo é de Deus. Mas o trono está lá. Depois vi um grande trono branco. Como é que é o trono, irmãos? Branco. E aquele que nele está sentado é Deus, né? E a terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Aí João fala assim: também vi mortos. Mas viu morto? Quem gosta de ver morto? Ninguém gosta de ver morto. Grandes e pequenos, de pé diante do trono. Bom, não estavam mais mortos. Se estão de pé diante do trono, já não estão mais mortos. Por quê? Ressuscitaram para o juízo. Vocês estão entendendo, irmãos? Todos vão ressuscitar. Todos vão ressuscitar. Um para a vida eterna, outros para trono branco. Estão entendendo? Tem que fazer. De pé diante do trono, livros foram abertos. Agora já não é mais livro, é computador, já está tudo escrito lá, é outra coisa, né? Não tinha nada daquela época, o João foi com o livro mesmo, não tem jeito, livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Fala para mim, irmão, livro da vida. Livro da vida, esse é bom. Esse é bom, livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Está tudo anotado. Então trata de pedir perdão para Deus, para Ele pegar os seus pecados e jogar lá no fundo do mar, tá, irmão? Bem lá no fundão, para não ter nada registrado. O mar entregou os mortos que nele havia, a morte e o Hades entregaram a morte que neles havia. Hades é morada de mortos, né? Então é essa a ideia, né? E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então vai haver um julgamento, vai haver um julgamento. As pessoas aprontam um monte no mundo e acham que vão passar impune. Não, um dia, mais cedo ou mais tarde, se a justiça humana falhar, a justiça divina vai acontecer. Certo, irmãos? Então haverá uma prestação de contas. E nós precisamos de um advogado, nós precisamos de uma certidão de antecedentes criminais, com um carimbo bem grande, nada consta. Não há pecado, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Nós precisamos de um sangue que pague a conta dos nossos pecados. Nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos de Jesus, irmãos. De Jesus. Filho de Deus, Senhor da glória, de Jesus. Parafraseando o cântico da pastora, né? Precisamos da presença de Deus e de Cristo, porque é um Deus trino maravilhoso. Cantamos isso aqui com louvor, que são 3 em 1. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, nós precisamos que o nosso nome esteja escrito no livro da vida. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante de meu Pai e seus anjos
3:5 de Apocalipse, igreja de Sardes. Quem quer ser vencedor, diga amém. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8. Jesus nos amou, nos salvou, nos lavou, nos purificou, nos perdoou. Somos mais que vencedores em Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, meu irmão, e abandone a prática do pecado. Viva para a glória de Deus. Está acabando, pastor. Mais uma coisa que vem quando Jesus vem. Nós falamos o quê, né? A colheita, está comigo? A colheita. Segundo, arrebatamento e ressurreição. Terceiro, trono branco, trono do juízo. A volta de Jesus traz juízo, certo? Agora vamos começar a festejar. Festa. As bodas do Cordeiro. Quando o Cristo vem, o casamento está aí, a festa está aí, as bodas do Cordeiro. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Glória a Deus, né, irmãos? Foi-lhe dado para vestir linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse, para o João lá, escreva: felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Essas são as palavras verdadeiras de Deus. Apocalipse 19, 7-9. Então o Senhor está convidando a todos, mas é evidente que Ele quer que a gente possa se arrepender, se converter, ter metanoia no coração, de verdade, né? Vestir as vestes de justiça do Evangelho, estar diante do Senhor, revestido dEle, e da sua graça e da sua misericórdia, o seu amor. Linho fino, atos justos dos santos. Faz sentido, né, irmão? A gente está escrevendo uma história todo dia, né? O pastor Pedro falou do filme, né, pastor? Do filme que passa. Atos de justiça, não a nossa justiça, a justiça de Deus. Não o nosso amor, o amor de Deus, não a nossa capacidade, mas a capacidade de Deus que está na nossa vida. Que Deus nos ajude, irmãos, nesse sentido. Alegria. Por isso a noiva que aguarda o noivo precisa de azeite na candeia, de óleo na lamparina, para encontrar o noivo à meia-noite. É a presença do Espírito Santo na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso Jesus morreu para santificar a noiva. E o texto de Efésios, é claro, né, um texto também muito aplicado na família, para os encontros de casais, quando fala do marido, ame as suas esposas, mas eu quero deixar o marido da esposa um pouquinho assim, pensar no restante do texto que fala, assim como Cristo amou a igreja. Cristo amou a igreja, irmãos, se entregou por ela, para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentar-se a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e inculpável. Então, Jesus morreu para nos santificar, o seu sacrifício foi para nos santificar, nos perdoar e trabalhar a nossa vida. Então, veja, né, irmãos, a ação do Espírito Santo que santifica, o sacrifício de Jesus que santifica, é isso que nós precisamos para caminhar. A pergunta é, estamos nos preparando? Porque você fala, eu estou preparado, mas preparado é uma coisa estática, né? Preparando, você está caminhando e se preparando sempre, vigiando, orando, perdoando, amando as pessoas, servindo a Deus. Então que Deus nos ajude, né? A gente poder não só ser convidado para as bodas do Cordeiro, mas poder entrar nela, porque para 5 virgens a porta foi fechada, e o Senhor vai dizer, não vos conheço. Então não é muito fácil, né, pastor? O negócio é sério, né? O negócio é sério. Que Deus nos ajude. Quem ama Jesus, diga amém. Essas fases de impacto é para dar uma animada aqui para o pregador, pastor. Para terminar, irmãos, então nós falamos sobre a colheita, a ressurreição e o arrebatamento, o trono do julgamento de Deus. Nós falamos agora das festas, da boda do Cordeiro, mas vamos falar da Nova Jerusalém, rapidinho também. Nova Jerusalém,
João está tendo a visão, diz assim: então viu um novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, o mar já não existia. Lógico, irmãos, eu estou fazendo uns recortes dos textos, não estou fazendo um estudo expositivo, né, pastor? Não dá tempo, né, fazer um estudo expositivo, aqui ficar 2, 3 horas. Mas diz lá, aí João fala, vi a cidade santa. O que ele viu, irmãos? Vi a cidade santa. Bom, ou a gente acredita que João estava na unção, na presença de Deus, e tudo que ele escreveu é da profecia desse livro, ou a gente vai achar que ele estava delirando um pouquinho. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. De onde ela descia, irmãos? Do céu. Descia do céu. A Bíblia diz que Jesus vem nas nuvens, os anjos vêm junto e a nova Jerusalém vem de reboque, pastor. Está escrito, desceu do céu. Da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Opa, então não é só Jesus que é o noivo, né? A nova Jerusalém é o presente de Deus para nós, ela vem. Você já pensou como que vai ser a nova Jerusalém, irmão? Você já foi num lugar bonito? A pessoa vai lá em Foz do Iguaçu e fala, as cataratas, maravilha, 7 maravilhas do mundo, isso aqui. E é lindo mesmo, né? Tem muitos lugares lindos no mundo, mas a nova Jerusalém é muito melhor. A gente não pode imaginar como é que é lá, pastor. Não dá. Talvez um ou outro servo de Deus já foi arrebatado, viu alguma coisa, eu acredito nisso, certo? Mas nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A nova Jerusalém, ela desce do céu. Glórias ao nome do Senhor. Então alguém pode perguntar, como é que é isso, pastor? Eu não sei como é que é isso, não sei como é que vai ser. Mas eu creio, eu espero, eu tenho uma expectativa, eu acho que vai ser maravilhoso. A nova Jerusalém pode ser associada àquilo que Jesus falou assim, na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar lugar. Onde que é lugar? Eu creio que é na nova Jerusalém. Pode ser comparada à arca de Noé. Por quê, irmãos? Que quando Noé entrou na arca, é uma arca de salvação, não foi? Veio o dilúvio, a família de Noé foi salva. A nova Jerusalém é a mesma coisa. Quem conseguir entrar na nova Jerusalém está salvo eternamente com Deus. Vida eterna ao lado do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mais 2 destaques da nova Jerusalém. O rio da água da vida e a árvore da vida. Ok? Então o anjo me mostrou o rio da água da vida que, claro como um cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. Olha, tem uma cidade, tem uma rua principal, tem um rio de água viva que flui do trono de Deus. Então o trono de Deus pode ser o trono branco do julgamento para os perdidos, mas para os salvos o que é? É um trono de vida. Aleluia! De vida. Do trono de Deus sai água viva. Para os salvos. Se você tem lutado, se tem sido difícil a vida, irmão, saiba que um dia você vai ser saciado 100% dessa presença gloriosa de Deus. E aí, no texto que nós lemos no início, diz assim, o Espírito e a noiva dizem, vem, e todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser beba de graça da água da vida. Então a água da vida do Senhor é agora para nós, é a presença do Espírito Santo na nossa vida. E vai estar na nova Jerusalém também, essa água viva. E a árvore da vida? 22:2 de Apocalipse. De cada lado do rio havia a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Pastor, como é essa coisa das folhas que servem para a cura das nações? Pergunta. Eu fiz para mim mesmo, não sei responder, pastor. Não sei como é que vai ser isso, irmãos. É desígnio de Deus, tá certo? São coisas que às vezes a gente não precisa se preocupar. Mas o que eu sei? O que eu sei? Que nessa nova Jerusalém tem a árvore da vida. Sabe a árvore da vida que Adão foi tirado da presença de Adão por causa do pecado? Sabe isso lá de Gênesis? Você lembra disso? Que Deus pôs um anjo, um arcanjo lá com espada flamejante? Essa árvore da vida está na nova Jerusalém. Está na nova Jerusalém. Isso eu sei. E o salvo tem direito a entrar na Nova Jerusalém
e comer do fruto da árvore da vida. Isso eu também sei, está claro. Agora as folhas das nações, deixa para Deus resolver esse problema aí, pastor, que não estou muito preocupado com isso. Eu quero saber de entrar no céu e comer do fruto da árvore da vida, pastora, que é o que importa aqui. Felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Louvado seja o nome do Senhor. Então é isso, irmãos. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Fazer uma colheita santa, cumprir a promessa da nossa ressurreição, do arrebatamento da igreja, julgar todas as pessoas, mas o salvo vai estar com o seu nome no livro da vida, está tranquilo, certo? Vamos celebrar as bodas com o Senhor, porque ele disse para os apóstolos assim, não tomarei mais do fruto da videira, nem comerei o pão, até que faça novo no reino de meu Pai. É na Nova Jerusalém, é as bodas do Cordeiro. E por fim, então, a Nova Jerusalém, né? Que maravilha. Que Deus te abençoe, irmão. Fique nessa esperança. Alegre-se com essas promessas. E vigie, né, irmão? Os tempos são difíceis, nós como igreja precisamos vigiar em nome de Jesus.